Haverá juízo, haverá recompensa e cada um será julgado segundo as suas obras. Ele está assistindo tudo isso diante desse cenário. A Bíblia fala de livros sendo abertos. E, obviamente, a ideia dos livros é apresentar o registro da vida das pessoas, diante dos quais eles serão julgados. Bem-vindo ao novo tema. Os livros já foi aberto e o povo julgado. Fiquem comigo até o final e saberá em que o apóstolo João, na sua simbologia, estava se referindo os livros que foram abertos e também o livro da vida. Vamos ouvir uma partezinha do discurso do pastor Luciano e depois eu venho mostrando a prova dos 9. Haverá juízo, haverá recompensa e cada um será julgado segundo as suas obras. Ele está assistindo tudo isso diante desse cenário. A Bíblia fala de livros sendo abertos. E, obviamente, a ideia dos livros é apresentar o registro da vida das pessoas, diante dos quais eles serão julgados. A Bíblia fala de pessoas cujo nome não estão escritos no livro da vida e que serão lançados no lago de fogo, que é chamado de a segunda morte, traduza-se, leia-se, o inferno. Ou seja, nós estamos apresentando os grandes temas da Bíblia. Ultimamente, isso não é novidade, mas vem ganhando um escopo e uma expressão maior. Vemos cada vez mais pregadores tentando adaptar a mensagem do Evangelho àquilo que eles gostariam que fosse ou que as pessoas querem ouvir. E cada vez mais vemos crescendo o que nós chamamos do universalismo. É uma tendência de negar a existência do inferno e de que no final das contas não haverá perdição, para ninguém. A Bíblia é completamente contrária a essa ideia e pensamento. A Bíblia mostra que os que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Se não há uma perdição, se não há uma condenação eterna, qual o motivo de nós pregarmos alguma salvação? Só pode existir salvação se existe perdição. Se não há perdição, é desnecessário qualquer mensagem de salvação. E eu vejo esses pregadores liberais modernos dizendo, não, eu creio em Jesus, mas não creio no inferno. Eu digo, como é que é? Quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. Como que você pode crer em Jesus e não crer no inferno? Foi ele que mais falou do inferno. Se alguma coisa do que ele falou não é verdade ou não é digna de confiança, descarta o resto. Porque não tem jeito de você ser seletivo. É tudo ou nada. Ou você pega o pacote completo, ou não adianta tentar simplesmente dizer, eu vou tentar usar alguma coisa aqui e vou ignorar a outra parte. Nós precisamos entender que João está assistindo o desfecho de todas as coisas. E aqui nós temos várias desses aspectos doutrinários combinados. Mas eu quero me concentrar na abertura dos livros. Alguém me perguntou um dia, pastor, você acredita que esses livros lá no céu são literais? É o tipo de pergunta que a gente não fazia nem ouvia quando era criança. Porque a gente só conhecia um formato de livro, e quando a gente lia livro, mesmo que os livros da época de João que escreveu fossem diferentes dos de hoje, a gente nem pensava nisso. João não conhecia o formato de livro impresso que nós temos, encadernado da maneira que nós temos. Eles usavam rolos, fossem de papiro, o papel da antiguidade, pergaminho, o couro, eles usavam rolos. Se os livros tivessem na época de João o formato que tem hoje impressos, seriam lidos completamente diferente do que você lemos aqui no Ocidente. Lá no Oriente eles lêem de trás para frente. A escrita é completamente diferente. Mas de alguma forma, quando era garoto, eu só imaginava um livro igual ao nosso e nunca questionei isso. Mas por causa dos registros eletrônicos, as pessoas começaram a perguntar mais. Pastor, se a gente aqui na Terra já evoluiu além desse padrão de um livro de papel, será que o registro lá no céu é assim meio obsoleto? Considerando que o céu é uma outra dimensão de um mundo espiritual, não necessariamente tangível e palpável como o nosso, eu acredito que é honesto questionar. Será que os livros são exatamente como pensamos? Ou foi apenas uma forma e uma maneira de comunicar algo que nós entenderíamos? Que haverá um registro? Talvez a gente se surpreenda com uma alta tecnologia de gravação em 3D. Já quero deixar vocês cientes que o livro do Apocalipse não está escrito por ordem numérica de acordo com os fatos ocorridos. E o livro do Apocalipse já teve o seu cumprimento.
Vamos começar lendo no livro do Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso 15. Sendo que do verso 11 ao verso 15, o verso 11 é o único que o apóstolo João está se referindo o juízo que ocorreu nos anos 70. Vamos entender o verso 11, depois prosseguiremos com os demais. Vamos entender esse verso 11. Então, vi um grande trono branco com aquele que se senta nele. O céu e a terra sumiram, ou seja, desapareceram, e não mais foram vistos. Esse trono branco e aquele que João viu sentado, João está se referindo que ele viu o Cristo glorificado, sentado no trono, julgando Israel. Que esse juízo ocorreu nos anos 70 do primeiro século. Este céu e essa terra não é literal, porque o céu e a terra não pode sumir, não pode desaparecer. Esse céu aqui, João, na sua simbologia, está se referindo ao Templo de Jerusalém. Quando foi incendiado nos anos 70, não ficou pedra sobre pedra. Nesse dia em diante, este céu, o templo em Jerusalém, sumiram, desapareceram diante da presença do Cristo glorificado. Está entendendo aí? Essa terra, João estava se referindo aos sacerdotes que cuidavam das coisas do templo. Quando o templo de Jerusalém foi incendiado, esses sacerdotes temeram, fugiram na hora do incêndio. E desse dia em diante, ninguém mais quis assumir o seu sacerdócio. Ninguém mais quis assumir a posição de sacerdote. Onde ali, em diante, deixaram de existir. Desapareceram todo tipo de sacerdócio. Está entendendo? Então, vamos prosseguir no verso 12. Eu vi os mortos, importantes e humildes, ou seja, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados com base no que havia sido escrito nos livros a respeito do que eles tinham feito em vida. Esses mortos, importantes e humildes, ou seja, grandes e pequenos, aqueles que tinham posição sacerdotal, aquele que não tinha, entre o povo de Israel, João não está se referindo àqueles que estavam com seus corpos na sepultura, mas sim aqueles que estavam vivendo em pecado, vivendo em transgressões diante da presença de Deus. Então, foram essas pessoas que João está se referindo na sua simbologia, que foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Porque até então, João, em hipótese alguma, poderia, na sua simbologia, estar se referindo ao juízo que aconteceu nos anos 70. Por quê? Porque esses livros que as pessoas foram julgadas, como também o livro da vida, já tinha sido anulado na cruz de Cristo. Embora tenha algumas passagens, quando relata o livro da vida, está se referindo ao Cristo glorificado. Então, vamos entender quem foram esses mortos que foram julgados na visão de João e esses livros que foram abertos. Vamos lá no livro de Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Mas os israelitas transgrediram as ordens do Senhor sobre aquilo que estava destinado à destruição. Com efeito, o homem chamado Acã
apoderou-se de algumas coisas destinadas à destruição. E o Senhor ficou profundamente irado com os israelitas. Este Acã era descendente de Carme, de Zabede e de Zerá, pertencentes à tribo de Judá. Vou fazer um resumo rapidamente aqui, porque esse livro de Josué é grande, é muito extenso, para não prolongar muito esse tema. Porque João, na sua simbologia, referindo aqui o livro de Josué, viu os mortos, grandes e pequenos, diante da presença de Deus. Porque quando um povo de Israel pecava, transgredia a lei, todos também estavam em pecado por causa de um. Os sacerdotes eram responsáveis pelo erro, pela transgressão de todo o grupo, de toda a nação de Israel. Como eu falei, então, quando um errava, contaminava todo o povo de Israel. Por isso que João disse na sua visão que viu mortos, grandes e pequenos, diante do trono de Deus, ou seja, diante da presença do Senhor. E por que isso aconteceu? Josué, com o povo de Israel, invadiram a cidade de Jericó. E a ordem tinha sido o seguinte: destrua todo o povo da cidade de Jericó. E poupe somente os pertences de prata, de ouro, de bronze, para que a gente possamos levar para a casa do Senhor. E o que foi que esse Acã fez? Que era pertencente da tribo de Judá. Esse Acã cobiçou, desejou alguns desses pertences, que vamos ler mais na frente, e escondeu embaixo da sua tenda. Daí em diante, quando teve a próxima peleja, que Josué mandou mais ou menos 3.000 homens pelejar contra a cidade de Ai, mataram 36 desses homens e os outros voltaram escarreirados. Então Josué não entendeu porque quando esse povo foi pelejar contra a cidade de Ai, eles voltaram derrotados. Deus não deu a vitória. Por causa desse pecado de Acã, contaminou todo o povo de Israel. Está entendendo aí? Então aqui no verso 13, Josué já começa a separar as tribos de Israel, família por família, para cada um ser julgado, para encontrar no meio deles quem tinha transgredido a lei, quem tinha pecado, quem estava levando essa ferida, esse pecado para o povo de Israel. Diz assim: o mar entregou os mortos que estavam nele, assim como também a morte e o Hades entregaram os seus mortos. E todos eles foram julgados de acordo com o que tinha feito. Porque, no modo literal, o mar não tem mão para entregar os mortos que nele havia. A morte também, a pessoa depois de estar morto, não pode fazer nada. O Hades, que é a sepultura também, não pode entregar os mortos que já estão nela ali. Então vamos entender a quem João estava se referindo. Vamos ler aqui no verso 8 do capítulo 7 de Josué. Vou começar lendo do 8 aqui para que você venha entender porque isso estava acontecendo. Ó Senhor, que poderei dizer agora, depois de Israel fugir diante do seu inimigo? Veja o verso 10. O Senhor respondeu-lhe: levanta-te, porque está assim com o rosto por terra. Os israelitas pecaram, não cumpriram a aliança que eu tinha feito com eles. Apoderaram-se de coisas que estavam destinadas à destruição. Roubaram-nas e meteram nas suas bagagens. Está vendo aí aquilo que eu estava falando? Que na visão de João, ele viu os mortos, grandes e pequenos, aquele que tinha posição sacerdotal e aquele que não tinha. E aqui vai começar o julgamento, que a gente estava lendo aqui nesse verso do capítulo 20 de Apocalipse.
Aí você vai entender quem foi o mar que entregou os mortos, se referindo a Josué, quem foi a morte e o Hades. A morte era aquele que já estava morto. Todo o povo de Israel estava enfermo, estava morto. Então, tanto a morte como o Hades entregou Acã, a família de Acã e todos os seus pertences para ser lançado no fogo. Vamos ler mais aqui e a gente vai entender. Aqui é Deus falando para Josué: levanta-te, pois, e vai convocar o povo. Diz-lhe que estejam preparados para amanhã se apresentarem puros diante do Senhor. Pois assim fala o Senhor, Deus de Israel: vocês apoderaram-se de coisas destinadas à destruição. Está vendo aí que Deus está incluindo vocês? Porque quando errava, contaminava toda a nação de Israel. Vocês apoderaram-se de coisas destinadas à destruição. Por isso, não poderão resistir aos inimigos, enquanto se não desfizerem de tais coisas. Continue no vídeo para que vocês venham entender os livros que foram abertos e também o livro da vida e aqueles que foram lançados no lago de fogo. Vamos prosseguir aqui no verso 14. Apresente-se amanhã, Deus falando para Josué, aqui começou o julgamento, que a gente leu aqui no verso 13. Apresente-se amanhã, cada tribo por sua vez. A tribo que o Senhor indicar terá de se apresentar família por família. A família deverá aproximar-se casa por casa, e a casa designada há de se apresentar-se por indivíduos. Diz aqui no verso 15, aquele que for designado e foi encontrado na posse das coisas destinadas à destruição, será queimado com tudo que lhe pertence, porque transgrediu a aliança do Senhor e cometeu um crime que envergonha o povo de Israel. Mais uma vez eu vou falar, quando um errava, envergonhava, contaminava todo o povo de Israel. Então, como diz aqui, e todos eles foram julgados de acordo com o que tinha feito. Então, antes de a gente continuar aqui, vamos confirmar se realmente os livros que foram abertos, João estava se referindo ao livro da lei. Vamos lá, rapidamente, no capítulo 1, no verso 7 e no verso 8. Olha que Deus já tinha advertido Josué. Tens de ser corajoso e firme no cumprimento de toda a lei que te ordenou meu servo Moisés. Não te desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Tem sempre presente o livro da lei. Medita nele dia e noite, para cumprires o que lá está escrito, porque desta forma há de ter prosperidade e sucesso em tudo. Então, todo o povo de Israel era obrigado a seguir todos os itens das leis. Então, se o povo de Israel quebrasse alguns desses itens, contaminava, levava todo Israel a estar em pecado, a estar morto diante da presença de Deus. Está entendendo direitinho? Vamos voltar lá no capítulo 7. No verso 16. O castigo do culpado. Primeiro, vamos terminar logo de ler o verso 14 e o verso 15 do Apocalipse, para que vocês venham entender. Depois, a morte e o Hades, ou seja, o inferno, foram jogados no lago de fogo. Observe, foram jogados, não serão jogados. Foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Verso 15. Todos que não tinham seus nomes escritos no livro da vida foram jogados no lago de fogo. A morte aqui
não é a morte literal. A morte era Acã, que estava morto, que estava em pecado, que tinha levado a maldição para o povo de Israel. Foi por meio de Acã que o povo de Israel estava morto diante de Deus. E o Hades, vê que está no plural. O Hades está se referindo, João, na sua simbologia, da família de Acã, que também foi jogado no lago de fogo. Está entendendo até aí? E já o verso 15. Todos que não tinham seus nomes escritos no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Continue aí, que já estamos finalizando. Você vai entender qual foi o livro da vida. E quem foi aqueles que não estavam escritos no livro da vida, que foram jogados no lago de fogo. Continue no vídeo. Vamos lá no verso 16 do capítulo 7 de Josué. No dia seguinte, Josué levantou-se cedo e deu ordem para todo o povo se apresentar tribo por tribo ao julgamento. Foi designada a tribo de Judá. Verso 18. Fez aproximar essa casa pessoa por pessoa. E foi indicado Acã. Preste muita atenção aonde o apóstolo João, na sua visão, estava se referindo àqueles que estavam mortos diante de Deus e que foi julgado, segundo estava escrito no livro das obras, que foi o livro da lei, e aqueles que não estavam escritos no livro da vida também foram jogados no lago de fogo. Preste muita atenção para que vocês venham entender. Fez aproximar essa casa, pessoa por pessoa, e foi indicado Acã, descendente de Carme, de Zabede e de Zira, ou seja, de Zera, da tribo de Judá. Verso 19. Disse então Josué, meu filho, para a glória de Deus, falando com Acã, conta a minha verdade aqui, diante do Senhor Deus de Israel, diz-me o que fizeste e não me esconda nada. Verso 20. Acã respondeu, é verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que aconteceu foi isto. Acã falando para Josué, o sacerdote Josué. Verso 21. Vi no meio dos despojos uma linda capa da Mesopotâmia, cerca de 2 quilos de prata, e uma barra de ouro com cerca de meio quilo. Cobicei essas coisas e fiquei com elas. Depois escondi-as na terra, dentro da minha tenda, ficando a prata por baixo de tudo. Verso 22. Josué mandou então alguns homens revistar a tenda, e lá encontraram a tais coisas, e a prata estava por baixo. Verso 23. Pegaram nelas, levaram-nas a Josué e a todos os israelitas, e colocaram-nas diante do Senhor. Verso 24. Josué, na presença de todo o povo de Israel, tomou Acã com a prata, o manto, a barra de ouro, com os filhos e filhas, bois, jumentos e ovelhas, a tenda e tudo que ele tinha, e levou até ao vale de Jacó. Vamos ler no verso 25. Chegando lá, Josué disse, já que forte a nossa desgraça, que agora o Senhor te desgrace a ti. E todas as pessoas o apedrejaram, e em seguida lançaram-nos ao fogo, a eles e a tudo o que ele tinha. Então aqui já confirma a visão de João, aqui no verso 14. Depois, a morte e o Hades, Acã e toda a família, com tudo que ele tinha, foram jogados no lago de fogo, que foi aqui que a gente leu no verso 24. E tudo que ele tinha, e levou-o até ao vale de Jacó. Tem tradução que diz aqui, e levou-o ao vale da desgraça. Então, o vale de Jacó, o vale da desgraça, foi o vale da condenação, o vale aonde foi apedrejado Acã e toda a sua família e jogado no fogo.
Vamos ler mais uma vez aqui o verso 25, que é muito forte. Chegando lá, Josué diz: já que foste a nossa desgraça, que agora o Senhor te desgrace a ti. E todas as pessoas o apedrejaram. E em seguida lançaram-nos ao fogo, a eles e a tudo o que tinha. É o que João fala aqui no verso 15 de Apocalipse. Todos que não tinham os seus nomes escritos no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Todos quem? É a gente do século 21 e aqueles que vêm no século futuro? Não, todos que a gente leu aqui no verso 25 de Josué capítulo 7, todos, Acã e toda a sua família, lá no vale de Acon, foram apedrejados e lançados no fogo. É esse lago de fogo que João está se referindo aqui no verso 15 de Apocalipse 20. Então, esses todos aqui, Acã e a sua família, não foram escritos, não estava escrito, não estava andando de acordo com os itens das ordenanças do livro da lei. Está entendendo direitinho? Vamos entender com mais clareza, assim como a Bíblia é única, mas composta de vários livros, assim era, podemos dizer, os livros das leis, composta de vários itens, 365 que julgava e condenava e 248 que trazia vida. Por isso que o apóstolo João, no verso 15 do capítulo 20 de Apocalipse, ele fala na sua visão: todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Foram lançados. Não será lançado como estivesse falando de séculos futuros, mas foram lançados. Então, para finalizar, e para que vocês venham quebrar esse terror psicológico, não existirá abertura de livros no céu para julgar e condenar mais ninguém. O julgamento que João estava se referindo no capítulo 20 de Apocalipse, após o verso 12 e o verso 15, foi a Acã e a sua família. Nós, o povo gentil, já nascemos com nossos nomes escritos no livro que nos atraiu para a vida, a saber, Cristo. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.